Bom, hoje a gente vai dar uma olhada profunda em Eclesiastes capítulo 12. Ele já começa com um chamado bem direto, né? Lembrar do Criador nos dias da juventude. Antes que cheguem aqueles dias mais difíceis, sabe? Os anos em que a pessoa olha para trás e diz: puxa, não tenho mais prazer nisso. E a forma como ele descreve o envelhecimento é pura poesia, impressionante. Fala do sol, da luz, da lua, das estrelas escurecendo, das nuvens que voltam depois da chuva. Parece até, sei lá, uma sensação de que o mundo está perdendo a cor, ou uma tristeza que não passa, né? E continua, com umas figuras muito, muito fortes. Os guardas da casa tremendo. Será que são as mãos? É uma interpretação comum, sim. As mãos que protegem, mas agora tremem. E os homens fortes se curvando, as pernas, talvez, já sem a mesma força. Provavelmente. E os moedores parando. Os dentes, né, que são poucos. Exato. E a visão que diminui para quem olha pelas janelas, ou seja, os olhos. Uhum. Aí segue, portas da rua se fechando. Isso talvez indique um certo isolamento. Pode ser. Ou dificuldade de sair, de interagir. O som do moinho diminuindo, a audição falhando, acordar com o canto dos pássaros, mas as canções já não têm a mesma força. Medo de altura, os perigos na rua. Nossa, é bem detalhado. Até a amendoeira florescendo, que muitos dizem ser os cabelos brancos, né? Sim, essa é uma associação clássica. O gafanhoto se arrastando, o desejo diminuindo, tudo aponta para um declínio. E o destino final ali, a casa eterna, com os pranteadores já andando pelas ruas. É. É fascinante como essa poesia consegue capturar tão bem a fragilidade, sabe? O declínio físico que vem antes do fim. E o interessante é que isso tudo reforça aquela urgência do começo. A ideia é: lembre-se do Criador agora na juventude. Use essa perspectiva da finitude como um motor, entende? Não é para esperar a velhice chegar para pensar nisso, mas agir antes. Entendi. É uma perspectiva de urgência mesmo. E logo em seguida, no versículo 6, as metáforas ficam ainda mais finais, digamos. O cordão de prata se rompendo, o vaso de ouro quebrado, Imagens de algo precioso que se quebra irremediavelmente. o cântaro despedaçado na fonte, a roda quebrada no poço. Parece o fim dos mecanismos que sustentam a vida, né? Exatamente. Sugerem a interrupção dos processos vitais. E o versículo 7, bom, ele amarra isso de forma bem direta. O pó volta à terra, de onde veio, e o espírito retorna a Deus que o deu. É a descrição clara da dissolução do ser humano, o fim da jornada aqui na terra. E depois de pintar esse quadro todo da vida, do envelhecimento, da morte, vem aquela frase famosa do pregador, no versículo 8: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Essa palavra vaidade, ela percorre o livro todo. Mas o que ela significa exatamente aqui, depois dessa reflexão tão intensa sobre o fim? Assim, essa é uma pergunta crucial. Vaidade aqui é a tradução do hebraico Evel. E Evel significa algo mais como sopro, fumaça, vapor, algo que é transitório, efêmero, sabe? Que não se consegue agarrar. Às vezes até com o sentido de absurdo, de futilidade. Não é só orgulho. Entendi. É mais sobre a transitoriedade das coisas. Exato. E é importante ver quem diz isso. Os versículos 9 e 10 fazem questão de descrever o pregador. Ele era sábio, ensinou conhecimento, ponderou, pesquisou, organizou provérbios, buscou as palavras certas, escreveu com retidão e verdade. Então, essa conclusão sobre a vaidade, o ével de tudo aqui, debaixo do sol, não é dita de forma leviana. É, assim, o resultado de uma busca profunda e honesta por sentido diante dessa realidade de que tudo passa. Faz sentido. E o texto valoriza essa sabedoria, né? Compara as palavras dos sábios a aguilhões que estimulam a gente a andar. E a pregos bem fixados que dão firmeza. E diz que ambos vêm de um só pastor. Isso sugere que a sabedoria verdadeira tem um propósito e uma fonte única. Uhum. E ao mesmo tempo, olha que interessante, tem um alerta ali no versículo 12 sobre o excesso de busca intelectual, talvez. Não há limite para fazer livros
E muito estudo cansa o corpo. É quase uma ponderação, né? Sobre essa busca sem fim por conhecimento humano, em contraste com a sabedoria essencial que o livro está prestes a revelar como conclusão. E essa conclusão chega logo depois, no versículo 13. Depois de toda essa jornada pelo livro explorando vida, trabalho, prazer, sabedoria, envelhecimento, morte, o resumo é esse. Agora que tudo já foi ouvido, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Parece que aqui está o coração de tudo. Exatamente. É o ponto final de toda a argumentação. E o motivo vem logo em seguida, no versículo 14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Isso conecta o nosso dever aqui e agora a uma responsabilidade futura, a uma prestação de contas. O temor a Deus e a obediência não são só uma filosofia bonita, são um caminho com consequências reais avaliadas por Deus. Isso deixa a gente com uma reflexão final bem forte, eu acho. Se essa descrição do fim da vida é tão gráfica, tão crua, e o chamado final é para temer a Deus e obedecer, pensando nesse julgamento que virá, como que essa consciência da nossa finitude, da brevidade da vida e dessa responsabilidade final, como isso poderia ou deveria moldar as nossas escolhas, as nossas prioridades hoje, especialmente naqueles dias da juventude que ele mencionou lá no comecinho? Fica aí para a gente pensar, né?